queridas alunas, queridos alunos do nosso curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil pelo Mackenzie Campinas. Estamos aqui em mais uma aula, mais um vídeo do nosso curso em tutelas coletivas e inquérito civil, hoje para falar de inquérito civil propriamente e da ação civil pública, enquanto instrumentos para a tutela coletiva. Eu quero desde já, pessoal, que vocês associem a ação civil pública estritamente à figura do Ministério Público, e eu vou explicar por que no curso desse vídeo. O termo ação civil pública teve a sua primeira previsão no ordenamento jurídico brasileiro antes da lei da ação civil pública. O Ministério Público, ele historicamente, na tradição portuguesa que nós importamos e aqui também e perpetuamos no Brasil, sempre teve sua atuação muito vinculada à figura do promotor público, do titular da ação penal pública ou ação penal de iniciativa pública, função que ainda é precípua do Ministério Público. Os crimes processados por ação penal de iniciativa pública são processados por iniciativa do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Apenas subsidiariamente, na inércia do Ministério Público, é que a vítima pode apresentar queixa-crime substitutiva de denúncia na ação penal privada substitutiva da pública. Então, a figura do Ministério Público sempre esteve muito vinculada a essa figura do promotor público. A lei, em 1980, a previsão, primeira vez que a ação civil pública, essa expressão foi prevista no ordenamento, foi justamente na lei orgânica do MP. A primeira lei orgânica que o Ministério Público teve no Brasil, antes da sua configuração definitiva a partir da Constituição de 88. Havia uma previsão na Lei Complementar 40 de 1980 que dizia que entre as atribuições instituídas ao Ministério Público estava a promoção da ação civil pública na forma da lei. A regulamentação desse dispositivo só veio 4 anos depois, com a promulgação, finalmente, da nossa Lei da Ação Civil Pública, ainda vigente, a Lei 7347 de 1985. A ação civil pública, pessoal, é um instrumento de tutela coletiva por excelência. É a principal entre as espécies de processo coletivo. Há, então, um gênero ações coletivas, do qual a ação civil pública é uma espécie. Quais são as outras espécies? Nós temos a ação popular, cuja lei é de 1965, também ainda em vigor, a 4717 de 65, mandado de segurança coletivo, ação de improbidade administrativa, que muitos classificam como uma subespécie da ação civil pública, mas eu particularmente não concordo com essa corrente, ela tem um procedimento muito específico, nós vamos ver isso no próximo vídeo, na próxima semana, vai ser objeto da última aula nossa, entre outras ações, mandado de injunção coletiva, enfim. Há outras espécies de ação coletiva. Mas a ação civil pública, eu posso afirmar, uma afirmação minha, é a ação coletiva por excelência. E o Ministério Público é o legitimado coletivo por excelência. Eu disse que a conformação atual da estrutura institucional do Ministério Público foi definitivamente consolidada a partir de 1988, com a promulgação da Constituição. Ali sim o Ministério Público teve uma ampliação das suas funções institucionais e uma definição muito próxima daquilo que foi pouco modificado desde então. Foi aprimorada, a estrutura institucional do Ministério Público foi muito aprimorada desde então, mas as atribuições e a configuração da instituição foi consolidada na nossa ordem constitucional vigente, a partir da vigência da ordem constitucional de 88. Há muitos doutrinadores, a gente já falou isso nas aulas presenciais, que distinguem a ação civil pública da ação coletiva, que seria esse o nome da ação prevista no Código de Defesa do Consumidor. Eu particularmente não gosto muito dessa opção conceitual, ela faz pouca diferença prática, na verdade. Esses doutrinadores dizem que a ação civil pública é a ação da 7347 e a ação civil coletiva é uma outra espécie de ação, de ação coletiva, mas é aquela com as previsões do Código de Defesa do Consumidor. Particularmente não concordo com essa distinção, estou só apresentando para vocês que ela existe e ela é forte na doutrina, inclusive,
Muitos dos tribunais brasileiros, e aqui eu digo com certeza o TRF3, tem duas classes processuais distintas na hora de ajuizar uma ação. A ação civil pública e a ação coletiva. São distintas para alguns tribunais, entre eles o TRF3. Mas essa distinção tem pouco efeito prático, até porque o procedimento acaba sendo o mesmo. O CDC e a Lei da Ação Civil Pública são complementares entre si. Há muitas disposições da Lei da Ação Civil Pública que foram modificadas pelo próprio CDC, como vocês podem pegar lá no texto da Lei 7347, vão observar que muitos dos dispositivos foram modificados 5 anos depois, com a promulgação da Lei 8.078, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, a ação civil pública é uma espécie de ação coletiva e eu diria a principal delas, certo? O rol de legitimados, nós já falamos sobre isso nas outras aulas, quando fomos falar de legitimidade ativa, mas o rol de legitimados da ação civil pública é aquele estampado no artigo 5º da Lei 7347. O Ministério Público, como eu disse, é o primeiro listado e eu diria que é aquele legitimado com maior amplitude do objeto da tutela. É aquele que pode ajuizar a ação civil pública para tutelar qualquer direito transindividual, obviamente, desde que demonstre a pertinência disso, justa causa para a propositura da ação, e esteja dentro das suas atribuições adicionais de cada braço, cada ramo do MP brasileiro. Nós temos uma organização do Ministério Público que, embora a Constituição traga no artigo 127, que é uma instituição, uma instituição una, há vários ministérios públicos. Há os ministérios públicos dos estados, que são independentes, são geridos por suas procuradorias gerais de justiça, e há o Ministério Público da União. O MPU também é um gênero que tem 4 ramos, 4 braços. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, que para os fins da tutela coletiva não tem relevância, porque o MPM é o titular da ação penal militar, perante os tribunais militares. Então o MPM nunca vai promover inquérito civil, ele vai conduzir, vai amparar o inquérito policial militar e pode instruir o inquérito penal militar para apuração de crimes militares. Então, o MPU é menos importante. E existe o MPDFT, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O MPDFT é o Ministério Público Estadual do DF, em última análise. Nós não temos mais territórios no Brasil, então é o MPDF, assim como nós temos o MPSP, tanto que os membros do MPDFT são promotores de justiça do Distrito Federal e Territórios, assim como há promotores de justiça na carreira dos MPs estaduais. Enfim, estou dizendo tudo isso porque, embora uno, dentro das suas atribuições judiciais, cada um desses ministérios públicos, sejam os ministérios públicos estaduais, como o MPF, o MPT e o MPDFT, dentro das suas atribuições institucionais, podem promover ação civil pública para a tutela dos interesses transindividuais relacionados ao seu espaço de tutela. Se a competência for da Justiça Federal para processar e julgar a ação civil pública, MPF é o legitimado para a propositura dessa ação. Se os tribunais de justiça, os MPs estaduais ou o MPDFT. E se a Justiça do Trabalho, o MPT. É cabível o litisconsórcio entre ministérios públicos quando o objeto da tutela envolve atribuições distintas. Nós já demos um exemplo na aula presencial de uma ação civil pública ajuizada aqui em Campinas, subscrita pelo professor Edilson, enquanto procurador da República, e o promotor de justiça de habitação e urbanismo de Campinas, porque o objeto material da tutela tinha relação com um dano ambiental e associado a um dano à ordem urbanística, que é um valor transindividual também, sendo que a ordem urbanística, quem tutela é o Ministério Público do Estado, porque é uma questão de organização das cidades. Mas como tudo tinha relação com um financiamento oriundo de verbas federais, e a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do contrato, era necessariamente ré, isso atrairia a competência da Justiça Federal nos termos do artigo 109 da Constituição, 109, inciso 1º. Então, houve, nesse caso, litisconsórcio ativo entre os ministérios públicos. Isso é expressamente previsto lá na Lei da Ação Civil Pública, nos parágrafos do artigo 5º. Quando eu digo que o Ministério Público é legitimado por excelência
para a propositura da ação, isso também tem relação com o fato de ele ter necessariamente que intervir no processo, mesmo quando não é autor. Quando um outro legitimado, lembrem-se, a legitimação ela é extraordinária, ela é disjuntiva, autônoma e concorrente. Qualquer legitimado não precisa da aquiescência dos demais para poder ajuizar a ação civil pública. Mas, quando não é o Ministério Público que o faz, ele intervém no processo como fiscal da lei, que é a expressão que é trazida na lei da ação civil pública. Essa expressão, custos legis, que ela é consagrada, de certa forma ela foi superada a partir do Código de Processo Civil de 2015, e eu acho que superada para bem. A expressão custos legis, que é o fiscal da lei, foi substituída por uma expressão que eu considero mais adequada. Embora de efeitos práticos não haja diferença nenhuma, ela representa melhor o que é o Ministério Público. Ele foi taxado como o fiscal da ordem jurídica. Isso está lá no artigo 178 do CPC de 2015, que vai falar que o Ministério Público vai atuar em determinados processos quando há interesse público social, interesse de incapaz, enfim, e conflito coletivo agrário. Esses são os incisos do artigo 178. Interesse público social é uma situação ampla, né, que permite que várias situações nelas sejam enquadradas. E aqui há uma previsão, então, do Ministério Público atuando como custos legis, ou como eu prefiro, custos iuris, né, fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público não é o advogado da lei, ele é o advogado do ordenamento jurídico, ele tutela, defende a ordem jurídica como um todo. Eu considero mais adequada essa expressão, que é a que está no CPC, não é a que está na Lei da Ação Civil Pública. Mas enfim, tanto faz, custos legis, custos iuris, fiquem à vontade para escolherem sua preferência. Eu prefiro custos iuris, acho que é mais representativo do que significa. Além, nós já falamos em outras aulas, além do Ministério Público, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública também da União ou dos Estados é titular da ação civil pública, havendo necessidade de demonstração da pertinência temática com seus fins institucionais. A Defensoria Pública, pela Constituição Federal e pela sua lei orgânica, ela deve tutelar direitos e interesses individuais ou transindividuais de populações economicamente hipossuficientes. Então, a Defensoria tem esse ônus de demonstrar que, ainda que em abstrato, isso já foi objeto de debate jurisprudencial, a STJ afirmou isso, não é necessário o dano concreto a populações carentes. É necessário, pelo menos, a demonstração de um dano abstrato, de um dano potencial, para autorizar a propositura da ação pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública, se o Ministério Público é o titular por excelência, a Defensoria está logo ali. O ônus dela e a limitação dela é mais restrito. Depois disso vem, nós já conversamos também sobre isso, a administração pública. A administração pública direta ou indireta. Nesse caso, há também uma certa amplitude, mas desde que haja interesse de cada ente público, de cada pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado, mas que seja uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública, ainda que de direito privado, está legitimada a propositura da ação civil pública quando para a tutela de interesses seus, certo? Interesses seus são interesses também da coletividade, em última análise. E as associações civis? As associações civis têm aquelas restrições, muitas restrições, inclusive. A jurisprudência foi ampliando, inclusive, essas restrições ao longo do tempo. Aquelas que estão previstas lá nos parágrafos do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública são pré-constituição, 1 ano, dispensável caso haja relevância social, e a pertinência temática também. São esses os legitimados, então, para a propositura da ação civil pública, só retomando aquilo que nós já falamos em aulas anteriores. Nós também já falamos, quando a gente foi apresentar os princípios do processo coletivo, da não taxatividade. E aqui a gente abre a questão do objeto material da tutela. O que pode ser tutelado pela ação civil pública? Isso está no artigo 1º da Lei 7347. Parem um pouquinho, pessoal. À medida que eu vou falando as disposições legais, vocês abrem lá no site do Planalto a lei para poder acompanhar. E lá vai estar quais são os direitos transindividuais tuteláveis pela ação civil pública. Meio ambiente, consumidor, ordem econômica, ordem urbanística, patrimônio
público social, patrimônio histórico, artístico, estético, cultural, interesses de comunidades tradicionais, grupos religiosos, grupos raciais, grupos minorias, enfim. E tem uma disposição lá que foi vedada foi objeto de veto presidencial na promulgação pelo Sarney, na promulgação da Lei da Ação Civil Pública, e depois o CDC reconstituiu isso, que é um inciso que dispõe sobre qualquer outro interesse difuso ou coletivo. E isso, nós já dissemos, representa o princípio da não taxatividade, embora os outros incisos sejam bastante amplos e acabem contemplando aqueles principais interesses transindividuais tuteláveis pela Lei da Ação Civil Pública, pela Ação Civil Pública, perdão. Qualquer tutela é cabível para a satisfação do direito transindividual, e isso está lá no artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública, que vai falar que a ação pode ter objeto a condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer, não fazer, dar coisa, enfim. Qualquer tutela, então, prevista no ordenamento é possível de ser pleiteada pela via da ação civil pública. Mais uma disposição que está lá na Lei da Ação Civil Pública que mostra a relevância do Ministério Público enquanto legitimado por excelência para a propositura da ação é o artigo 7º. O artigo 7º ele vai dizer que os órgãos jurisdicionais, juízes e tribunais, no exercício de suas atribuições, se eles se depararem no curso do processo judicial com alguma circunstância relacionada a uma lesão potencial ou efetiva a direito transindividual, deve comunicar qual dos colegitimados? O legitimado por excelência. Tem que chamar o Ministério Público para saber daquela situação e promover as providências que entender cabíveis. Certo? Do artigo 8º ao 10º vai dizer a respeito do poder de requisição. Eu já vou chegar lá quando a gente estiver falando de inquérito civil, que é mais relevante. Na ação civil pública não há adiantamento de custas pelo legitimado ativo. Ele é isento de custas, salvo em caso de litigância de má-fé. Também não vai ser só nessa circunstância que vai ser condenado. Isso está lá no artigo 17 e no artigo 18. Dei uma olhadinha lá também, por favor. O que mais que eu queria falar? Deixa eu dar uma passada aqui na Lei 7347. O artigo 14. O artigo 14 fala sobre efeito suspensivo na apelação. O efeito suspensivo na apelação para as ações civis públicas é exceção. A regra é não há efeito suspensivo na apelação. Já cabe, de imediato, cumprimento provisório de sentença, portanto, em ação civil pública, inteligência do artigo 14 da Lei da Ação Civil Pública e jurisprudência consolidada também. Certo? Essas são as principais questões relacionadas especificamente à Lei da Ação Civil Pública, pessoal, e ao procedimento aplicável a ela. O resto segue aquilo que nós já conversamos em outras aulas, as questões gerais. Lembrando que até tem pelo menos 3 problemas graves na Lei da Ação Civil Pública. O primeiro é o parágrafo único do artigo 1º, que é aquele que coloca uma mitigação ao objeto material da tutela. Mitiga, portanto, o princípio da não taxatividade, quando veda uma ação civil pública para versar sobre tributo, fundo de garantia. A gente já discutiu isso, inclusive, à exaustão em aulas presenciais. Só estou retomando para lembrar que há essas polêmicas. O artigo 2º, que vai falar sobre a competência funcional, que não é funcional, o que o legislador quis dizer, pelo menos essa interpretação que se dá na doutrina, que há ali uma previsão de competência territorial absoluta, que seria uma questão teratológica, um tertium genus aí do sistema, mas é o que está lá, totalmente problemático, mas é o que nós temos. E o artigo 16, que nós já falamos no vídeo anterior sobre coisa julgada, o artigo 16 coloca também uma limitação territorial à coisa julgada, que tem sido mitigada pelos tribunais. São esses 3 pontos principais de problemas doutrinários, jurisprudenciais e práticos na ação civil pública, e eventualmente os senhores e senhoras podem tratar de uma ação civil pública ou se deparar eventualmente na sua atuação profissional com uma sentença coletiva e vão ter que enfrentar essas discussões caso assim aconteça. Certo? Pessoal, 20 minutos, estourei meu tempo aqui. Vamos falar rapidinho sobre inquérito civil. O que é inquérito civil? Alguém aqui já trabalhou com inquérito civil, já na atuação como advogado, na atuação forense, aí, na sua atuação profissional? Vocês temos colegas que trabalham em cartório, eventualmente recebem requisições do Ministério Público para fornecimento de documentos, eventualmente já puderam se deparar
com inquéritos civis. O inquérito civil é um procedimento administrativo de caráter investigatório que dispõe o Ministério Público como forma de formar convencimento, buscar elementos de convicção que podem subsidiar sua atuação no processo coletivo, produzindo elementos de prova, inclusive. Como instrumento investigativo, ele se aproxima muito do inquérito policial. Só que o inquérito policial se volta à apuração de crime e o inquérito civil público para investigação a respeito de uma lesão a um direito transindividual. O inquérito civil público pode, inclusive, ele não está restrito a uma ação civil pública, embora ele esteja ali previsto. Ele pode ser também utilizado como um instrumento de formação de convicção pelo Ministério Público para a propositura de uma ação de improbidade administrativa, eventualmente, certo? Caso daquela lesão a um direito transindividual você consiga acumular com a demonstração de um ato de improbidade administrativa por agente público. Deixo isso para a próxima aula, só saibam que pode ser uma ação civil pública, uma ação de improbidade administrativa derivada de um inquérito civil. Por disposição expressa da Lei da Ação Civil Pública, o inquérito civil é facultativo. Não é necessário, não é imprescindível que o órgão do Ministério Público instaure o inquérito civil antes da propositura da ação. Tendo elementos de convicção suficientes, ele já pode de imediato ajuizar a ação civil pública. Por muito tempo a Defensoria Pública pretendeu também instaurar inquérito civil, houve um debate institucional nesse sentido, mas concluiu-se que não cabe à Defensoria Pública a instauração de inquérito civil. A Defensoria pode instaurar procedimentos administrativos de apuração e, a partir daí, ajuizar a ação, como forma de angariar informações para a formação de sua convicção, mas não com o nome inquérito civil. E o que o inquérito civil tem de tão especial que o Ministério Público tem e os outros não têm? Aí que está o pulo do gato. Dê uma olhada lá no artigo 8º da Lei da Ação Civil Pública. Lá vai falar que o interessado, e aqui qualquer interessado, pode requerer das autoridades públicas informações, documentos, certidões, enfim, em prazo de 15 dias a serem fornecidas. Isso aqui está muito relacionado ao direito constitucional de petição, pessoal. Quando você requer alguma coisa, você está pedindo. Quando você está pedindo, você pode receber um não, por qualquer motivo. Embora o direito de petição seja um direito constitucional, há um dever de transparência, eventualmente você pode ter seu requerimento negado ou não atendido. O que o Ministério Público, então, tem que todo mundo queria ter o poder dele no inquérito civil? Está lá no parágrafo 1º do artigo 8º. O Ministério Público, que é justamente a previsão do inquérito civil. O Ministério Público pode instaurar inquérito civil e requisitar documentos, informações, enfim. Requisição não é requerimento. Requerimento é pedido. Requisição é ordem. E aí que está. Inclusive, desça um pouquinho, vão lá no artigo 10 da Lei 7347, estabelece um crime específico de desobediência, caso aquele destinatário da requisição não a atenda. Essas disposições todas são regulamentadas no âmbito de cada Ministério Público. Para o MPU, pessoal, eu não vou trazer aqui disposições dos MPs estaduais variados. Poderia trazer como exemplo o MPSP, e a gente pode discutir isso na aula depois, se vocês quiserem. Vai estar lá na lei orgânica do MPSP. No MPU, a lei orgânica do MPU vai trazer isso. E aí é mais fácil, porque também o artigo 8º da Lei Complementar 75 de 93 vai lá prever nos incisos 2 e 4 do artigo 8º. No inciso 2, poder requisitório em relação ao poder público, e inciso 4 em relação a instituições privadas e pessoas jurídicas, empresas, enfim. Então, o poder requisitório tanto em relação ao poder público quanto em relação ao particular. Não pensem que o particular está eximido de obedecer a uma requisição ministerial, sob pena, inclusive, de responder pelo crime do artigo 10. Na prática, pessoal, o que a gente vê é o seguinte: não respondeu, a gente instaura um procedimento criminal para apuração, o sujeito presta as informações, entende-se que houve perda do objeto do crime, né? Que não há crime, a extinção da punibilidade pelo adimplemento da obrigação que era devida, ainda que intempestivo. O prazo para requisição é de pelo menos 10 dias úteis, expressa a dicção também lá no artigo 8º da LACP, certo? Só pode ser negado quando a lei impuser sigilo,
e aí precisa de ordem judicial para a obtenção dos documentos. O artigo 9º também dispõe sobre o inquérito civil. O artigo 9º da Lei da Ação Civil Pública vai estabelecer um procedimento muito próximo daquele artigo 28 do Código de Processo Penal, relacionado ao arquivamento do inquérito policial. Lembra, pessoal? Inquérito policial, inquérito civil, ação penal pública, ação civil pública. Há um paralelo aí, inclusive pela figura do Ministério Público ali, certo? Então, o artigo 9º vai prever que aquela decisão de arquivamento do inquérito civil, quando esgotadas as diligências, não foi enquanto. Deixa eu até ler aqui exatamente como está lá. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas. E esses autos deverão ser remetidos, sob pena de falta grave pelo órgão ministerial, ao Conselho Superior do Ministério Público, vírgula. O CNMP, ao Conselho Superior de cada Ministério Público. Então, vai para os seus conselhos institucionais. O MPSP tem seu conselho, o MPMG da minha terra tem seu conselho, e o MPF tem seu também conselho institucional. No âmbito do MPF, especificamente, há uma organização também prevista na Lei Complementar 75 de 93, das câmaras de coordenação e revisão. Essas câmaras são temáticas e há uma delegação para que as câmaras apreciem os arquivamentos de inquérito civil. Então, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, por exemplo, ela diz respeito a meio ambiente e patrimônio cultural. Então, se o objeto material da tutela, que foi investigado naquele inquérito civil arquivado, tiver relação com o meio ambiente, é a 4ª Câmara. Combate à corrupção, 5ª Câmara. Patrimônio público e social não relacionado à corrupção, 1ª Câmara de Coordenação e Revisão. Quem gosta de Creedence Clearwater Revival é CCR lá. Da hora. Enfim, há esse procedimento. Também há previsões também na lei complementar do Ministério Público atribuindo ao MPU, aos ramos do MPU, a atribuição de instauração do inquérito civil. Isso está lá no inciso 7º do artigo 6º, genérico, inciso 1º do artigo 7º, também genérico, em relação ao MPF, inciso 1 do artigo 38, em relação ao MPT, inciso 2 do 84, e em relação ao MPDFT, inciso 1 do 150. Lembrando que MP militar não tem essa previsão, porque MPM não promove inquérito civil nem ação civil. Ele só tem atribuição criminal nos processos relacionados a crimes militares. No âmbito de todos os ministérios públicos, há regulamentos de como se dá a tramitação do inquérito civil, como se instaura, tem que publicar portaria, um monte de disposição nesse sentido. Cada Ministério Público regulamenta o seu a partir de uma regulamentação geral do Conselho Nacional do Ministério Público. Existem os conselhos institucionais de cada MP, que vão cuidar de regulamentar, estabelecer procedimentos mais específicos, mas a norma geral que tem que ser seguida, o regulamento geral, é o regulamento do CNMP. O CNMP é um órgão de controle interno, de controle do Ministério Público Nacional, do Ministério Público Brasileiro. Todos os ministérios públicos estão sujeitos ao controle do CNMP. Então, a resolução 23, que é a resolução que regulamenta hoje o inquérito civil no âmbito geral dos ministérios públicos, é a resolução 23 de 2007 do CNMP. Essa é de importante leitura, pessoal. Eu vou disponibilizar aí no material da semana para vocês correrem o olho. Que mais que eu posso trazer para vocês? Certo. Eu disse, então, que o poder requisitório, que é o grande diferencial do inquérito civil, está previsto apenas para o Ministério Público. Não há essa previsão correlata para os outros. E os outros? Se quiserem documentos que não podem requisitar, aplica-se, nesse caso, uma disposição da Lei da Ação Popular. Está lá na linha B do inciso 1º do artigo 7º da Lei da Ação Popular. Lembrando, pessoal, microsistema processual coletivo. No caso da ação popular, não existia ação civil pública em 65, quando promulgada, era o particular, o cidadão, que ajuizava a ação. Então, o cidadão pode colocar, e a gente vai falar de ação popular na próxima aula, eu preciso me conter para não ficar adiantando, mas aqui tem relação com o inquérito civil. O particular pode, na petição inicial, apontar os documentos e pedir para o juiz o requisitar. O juiz também tem poder requisitório, obviamente. Então, em relação aos outros legitimados, aplica-se essa disposição por analogia.
a linha B do inciso 1º do artigo 7º da Lei 4717 de 65, que é a Lei da Ação Popular. Pessoal, linhas gerais, 30 minutos, pelo amor de Deus, estourei meu tempo. Nos falamos na aula da terça-feira. Espero todos vocês lá. Se tiverem dúvidas, tragam. Pode ser a dúvida dos colegas também. E eu espero que essa aula já tenha dado uma luz aí sobre ação civil pública e inquérito civil público. Um abraço a todos, até terça. Tchau, tchau. E, claro, se vocês estiverem vendo esse vídeo depois da nossa aula, então, um abraço de novo. Tchau, tchau, pessoal.